seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença nessa noite. Dr. Paulo Salum é médico veterinário, sanitarista e higienista de alimentos, formado pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo no ano de 80. Atuou também na área de vigilância sanitária e controle de alimentos na Prefeitura do município de São Paulo por 8 anos. Atuou no Núcleo de Educação Continuada da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Guarulhos. É pós-graduado na Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo, na área de Epidemiologia e Serviços de Saúde, com mestrado e doutorado, e tem cursos de especialização em Administração de Serviços de Saúde na Fundação Getúlio Vargas, em Saúde Pública na Faculdade São Camilo. Ainda diz aqui a sua ficha que é responsável técnico junto ao CISP, Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo, nos seguintes estabelecimentos: Carrefour Raposo Tavares, São Caetano, Santo André, Champignon, São Bernardo. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Só queria dar uma esclarecida que essa última parte da responsabilidade técnica, já estou numa fase que eu já mudando um pouco de estilo de vida, então eu já não trabalho tanto mais como eu trabalhava antes. Agora, mas hoje fica a memória dos trabalhos que a gente já fez, né, do que a gente já trabalhou nesse segmento. Mas eu agradeço muito o seu convite e espero poder contribuir com um pouco do meu conhecimento. Olha, nós é que queremos agradecer a sua presença importante nessa noite, porque o assunto é sério, o assunto traz para a gente uma reflexão muito grande, principalmente a respeito dessa situação em que estamos vivenciando hoje no país, com descrédito, me parece, de todas, praticamente, as empresas do segmento de frigoríficos. Carne com papelão, vitamina C cancerígena na salsicha. Olha, desde que a Operação Carne Fraca foi deflagrada, nós sentimos no chefe de família, Dr. Paulo, uma preocupação muito grande. Essa preocupação tem lógica? Olha, se eu falar para você que o que aconteceu foi um fato isolado, eu posso estar me enganando ou não falando totalmente a verdade. Mas acho que o principal disso tudo é que o consumidor brasileiro sempre tem o hábito de comer carne, ele está na nossa dieta, e eu acredito muito que esse caso especificamente foi muito mais uma má interpretação dos fatos, especificamente nos fatos que você citou, como papelão na carne, e a questão da vitamina C. Eu acho que é muito mais desinformação, um uso indevido da informação, eu diria, de uma forma distorcida. Por quê? Se você me permite explicar, sim, claro, a questão do papelão. Não é verdade. O que na carne não tem nem como você colocar papelão na carne, né? Porque a carne natura é uma carne desossada, ela é inspecionada, ela tem uma série de protocolos a serem preenchidos nos frigoríficos federais, e o que aconteceu foi bem pontual mesmo. Eu tenho certeza que essa questão já está ultrapassada, já não existe mais essa possibilidade, se houve algum dia. E tem mais uma coisa importante. A questão do papelão, quando você vai fazer o congelamento em turno de nitrogênio, que você congela rapidamente a carne, por exemplo, o pessoal desossa, no caso foi o frango. Desossado o frango, tirado todas as partes ósseas, ele é, por exemplo, é o sassami que ele chama, que são filezinhos do peito. Ele é feito uma placa. Essa placa, para se manter como placa, ele tem que ser congelado como se fosse uma placa mesmo de com espessura específica e também com tamanho específico. Para quê? Para que ele possa ser colocado nas caixas maiores e ser exportado ou ser transportado. Quando você coloca isso, normalmente se coloca numa forma plástica, que essa forma plástica ela é um pouco mais cara que a forma de papelão. O que o fiscal perguntou naquele momento? Olha,
Eu posso já congelar direto no papelão, porque depois vai colocar no papelão mesmo, né? Então, ou seja, era uma forma de ganhar tempo e uma economia de escala para ele naquele momento, e que foi perfeitamente viável, porque ele não coloca a carne diretamente no papelão. Primeiro que ele coloca tudo dentro de uma embalagem plástica, separado. Cada embalagem plástica, cada travesseiro, cada placa tem a sua proteção de plástico, e ela vai dentro de uma embalagem, de uma forma onde você congela para manter aquele formato de quadrado ou retângulo, conforme o tamanho da caixa onde ele vai. O que esse fiscal fez na época foi perguntar se podia usar a embalagem de papelão, em vez de usar a embalagem de plástico. Foi só isso. Aí foi distorcido. Para mim, isso aí foi uma distorção real do que realmente acontece dentro de uma indústria séria. Agora, com relação à vitamina C, a vitamina C, o que se usa é o eritrosorbato, que é um análogo da vitamina C, né? E que é permitido dentro das normas por uma quantidade mínima para manter como conservante em vários tipos de alimentos. Agora, o uso dele não é fora dos padrões, ele é recomendado mundialmente. Mundialmente é recomendado. Tem vários trabalhos provando a eficácia dele, a eficiência, e que eles são inócuos ao ser humano. Não vai causar nenhum tipo de problema de saúde pública ou pela ingestão desse produto químico. E na verdade, não tem uma razão de ser, de você explicar, olha, não é cancerígeno. Mesmo porque, para ter qualquer efeito em humanos, precisaria ter uma dosagem de 1.000 a 2.000 vezes a dose recomendada. Ou seja, isso seriam quilos de produto dentro de uma produção de carne, o que é inviável, tanto economicamente, porque ficaria mais caro que a própria carne que estaria sendo fraudada com essa vitamina C. E não é verdade, e não é isso, sabe? Não tem nem como fraudar, mesmo porque você pegar, por exemplo, uma carne podre, não tem como disfarçar uma carne podre. Você pode dizer que estão usando a vitamina C para fraudar a carne. Não tem como, porque carne podre é carne podre. Você sente no cheiro, na textura, no odor, não tem como disfarçar. Então, isso para mim não passa de um grande engano. Quer dizer, o senhor está dizendo que foi um grande mal-entendido, é isso? Eu diria que foi mal utilizada uma informação. Tá, entendi. Quer dizer, uma informação foi utilizada de uma maneira maldosa. Eu não diria maldosa, eu diria que foi assim. Eu penso que cada macaco no seu galho, vamos dizer assim. Okay. Eu acho que cabe a qualquer órgão investigador ir atrás dos problemas. E nós estamos aí com vários escândalos que a gente vê hoje, né? A Lava Jato e etc. E eu acho que esse realmente pode ser um outro escândalo também. Agora, a questão será que a Polícia Federal não teria que ter tido uma assessoria técnica específica para essa área, para interpretar as informações que eles estavam tendo? Será que não era necessário isso? Será que eles tiveram essa assessoria do próprio Ministério ou de algum consultor devidamente credenciado, né, para que você possa... Porque quando você vai fazer, por exemplo, uma auditoria fiscal, você tem lá os fiscais do Ministério da Fazenda, que são auditores fiscais, tem lá, são contadores, são advogados, são economistas, eles estão direcionados para aquela área, eles vão entender os números. No caso de uma coisa mais técnica como essa, acho que tem que ser consultado um profissional da área, seja ele um bioquímico, um farmacêutico, um veterinário, um biólogo ou até mesmo um médico. Mas teria que estar tendo para validar as informações que eles tiveram. Essa é a minha opinião. Bom, vamos ilustrar um pouquinho? Com certeza. Então, olha só, há pouco mais de 2 semanas, os brasileiros realmente, como o Dr. Paulo falou agora, ficaram assustados com a notícia que foi destaque na imprensa. Uma investigação da Polícia Federal confirmava que carne estragada estaria sendo vendida no mercado nacional e internacional.
Muita gente com receio até deixou de comer carne. Mas, de lá para cá, quais foram os avanços dessa investigação? E o consumidor deixou de comprar carne? Nós vamos saber os detalhes com o nosso repórter Luiz Henrique Casoni. As manchetes sobre venda de embutidos e carne estragada deixaram Dona Lilian preocupada. Por isso, ela deixou de comprar principalmente linguiça e salsicha. O que eu tinha eu me desfiz. Entendi. Agora carne em pedaço, normal. Agora cuidado com validade, com aroma, principalmente do frango também, né? Deflagrada no dia 17 de março pela Polícia Federal, 37 pessoas serão indiciadas na Operação Carne Fraca. A PF considera ter reunido elementos que apontam fraudes em fiscalizações federais e supostos crimes de corrupção à saúde pública e contra o consumidor. Os investigados são funcionários do Ministério da Agricultura, executivos e donos de frigoríficos e empresas de alimentos processados, como JBS e BRF. A investigação aguarda a conclusão do cruzamento de dados das quebras de sigilo bancários e fiscais dos investigados. Análises de alimentos das 21 empresas alvo da operação constarão no relatório de indiciamento. Eu não comprei esses dias carne. E hoje eu estou olhando aqui, estou vendo, verificando, porque a gente fica com medo, né? De estar assim, levando uma coisa que estragada, né? A senhora ficou um pouco assustada? Uns 10 dias que eu não como carne, agora que eu vou tentar comer. Hoje que a senhora está voltando a comprar carne? É, uns 10 dias que eu não compro. Mas segundo a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, a Operação Carne Fraca não teve impacto negativo nas vendas do produto. A carne continua saindo das prateleiras do supermercado e indo direto para a mesa do consumidor. Gosto mais de linguiça, ovos, sabe? Uma verdura. Mesmo com o escândalo envolvendo alguns frigoríficos e fiscais do Ministério da Agricultura, o brasileiro tem deixado o receio de lado e continua consumindo carne. Mas os consumidores estão mais atentos na hora da compra, principalmente à data de validade e ao cheiro. Esta rede de supermercados, para tranquilizar ainda mais os seus clientes, tem deixado aqui no açougue este aviso de que não recebe mercadorias de frigoríficos que estão sendo investigados na Operação Carne Fraca. Para a grande parte da população, casos pontuais e que não comprometem a confiança do consumidor no padrão de qualidade da carne brasileira. O corte bovino ainda é a preferência nacional. Porque a carne vermelha, afinal de contas, também a gente precisa um pouco dessa proteína animal. Carne todos os dias. Come todo dia carne? Todos os dias. Tem como não comprar e não comer, né? Pois é, eu estava conversando aqui com o doutor Paulo durante a matéria, a gente estava falando que a gente não viu tanto assim o receio das pessoas em adquirir carne de uma maneira geral. Agora, uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Há riscos, doutor Paulo, de fato de nós enfrentarmos um problema de segurança alimentar? É muito relativo isso, porque o que seria esse risco? Se eu compro no mesmo supermercado, no mesmo açougue, há vários anos, se eu consumo aquela carne que é do mesmo fornecedor por muitos anos e eu nunca tive nenhum problema, eu não vejo por que teria problema agora. O que eu acho que tem muito um fator que é da mídia que, lógico, nós tivemos notícias, tivemos muito barulho em cima disso. Realmente nós tivemos uma perda financeira, uma perda de receita para o país nas exportações. Só que se você acompanhar o noticiário hoje, a gente tem muito pouca informação saindo novamente. Por quê? Porque já passou aquele boom, aquele impacto que teve essa notícia. Os mercados importadores já estão se normalizando, já estão voltando a importar. Um ou outro ainda está com receio, mas está acompanhando. Ninguém fechou a porta definitivamente para a carne brasileira. A carne brasileira é hoje, o brasileiro é o maior exportador de carne do mundo. Hoje ele exporta praticamente 20% da carne dele, que representa praticamente 1/3 do mercado mundial. Quer dizer, o mundo precisa da carne brasileira. Agora, é lógico que nós temos que aumentar os nossos
nosso controle interno, acabar com esses escândalos, acabar com a possibilidade de fraude, se houver, melhorar o serviço de fiscalização. O Ministério da Agricultura soltou uma norma técnica a semana passada, reforçando o papel dos fiscais, reforçando o papel do Ministério, repassando a responsabilidade tanto para o Estado como para o município. Ou seja, nós temos hoje esse fato que aconteceu só vem a melhorar mais ainda os nossos serviços de saúde relativos à inspeção e controle de qualidade. Eu acredito muito que se você estiver consumindo uma carne de boa procedência, com origem, comprado, ou seja, em redes de supermercados ou comprado nos açougues devidamente credenciados pela vigilância sanitária, eu acredito que a gente não vai ter nenhum tipo de problema. É lógico que problemas pontuais de um mau comerciante, isso é uma coisa que pode acontecer independente do que aconteceu, sabe? Abatedouros clandestinos, podemos ter um país ainda, né, em regiões onde você não tem um acesso ainda a uma implantação de um controle de qualidade, uma fiscalização sanitária. Agora, isso são pontos em que, num país do nosso tamanho, da nossa dimensão continental, isso pode ocorrer. Agora, na maioria da população, e vamos pensar isso nas grandes capitais, nas grandes cidades que têm maior consumo, eu acredito que se você tem uma boa origem do produto, seja ele qual for, tanto para vegetais como para alimentos em geral, e carnes, no caso, como a gente está falando, eu não vejo problema nenhum, e o risco é muito baixo de ter como você falou, um surto ou uma doença nível de saúde pública nesse momento. Mas eu queria ainda que o senhor falasse um pouquinho a respeito da seriedade, principalmente da vigilância sanitária aqui no país, porque me pareceu que houve uma certa, vamos dizer assim, desconfiança da população com relação às normas e principalmente à vigilância de uma maneira geral. O senhor, como sanitarista, o que tem a nos dizer a respeito dessa questão da vigilância sanitária aqui no país? Olha, eu não posso falar pelo país, eu posso falar pelas normas gerais. Okay. Nós temos os órgãos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão que normatiza as ações de vigilância sanitária. E envolve não só a área de alimentos, mas envolve também a área da saúde, a área de indústria, a de farmacêutica. Então, ou seja, eles têm um espectro de atividade muito grande. E as nossas leis, os nossos códigos, eu diria que eles são muito mais rígidos em termos de estar no papel, muito mais rígidos e muito mais complexos do que de muitos países da Europa. Agora, a questão aí tem um outro lado, né, que é a questão de quem aplica essa lei, né, de quem está lá. Eu acredito muito mesmo, até porque eu já trabalhei nessa área, como em qualquer área, você tem bons profissionais e você tem profissionais que não são tão bons. Você tem profissionais que são extremamente rígidos, corretos, e tem alguns profissionais, e garanto para você, é a minoria mesmo, que não são tão corretos. Mas, na realidade, o que eu quero dizer é que a nossa lei é boa, o nosso Código Sanitário é bom, ele é aplicável, ele é factível, ele é utilizado na indústria, ele é utilizado... Agora, eu falei do Ministério da Saúde. Nós estamos, com relação, quando se fala em carne, a gente está falando do Ministério da Agricultura, que lá também tem no CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, né, os Departamentos de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que são os responsáveis pela inspeção e produção de carnes e de produtos de origem animal, que também tem uma norma técnica e tem um controle muito bom. Se nós falássemos há 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós não tínhamos tanta exportação e nós tínhamos falhas para poder atender o mercado como o europeu e outros mercados como China, Coreia, que são muito exigentes, nós não estaríamos exportando se nós não tivéssemos um bom controle. Porque para você ser credenciado nesses mercados, há uma série de exigências, não só de documentais,
mas e testes que eles fazem antes e depois. Quando chega lá, se tivesse tido um problema na recepção dessa mercadoria e da origem daqui, anteriormente, nós já teríamos tido outros problemas, outros cancelamentos. Nós vencemos a febre aftosa, nós vencemos outras doenças que eram transmitidas por animais e nós conseguimos ganhar mercados que eram extremamente fechados para nós. Então, por que eu boto muita fé nessa questão? Porque eu acredito muito que o nosso corpo técnico, a nossa legislação, ela é boa e é aplicada. Salvo, como eu falei, tem gente que é muito boa e tem gente que não é tão boa. Os casos que ocorreram e que foi divulgado, provavelmente tiveram uma falha, seja ela de forma compulsória ou não, de uma forma lesiva ou não, mas tiveram algumas coisas, mas não da forma como o caso, por exemplo, da caixa de papelão, do eritrosorbato que é a vitamina C e etc. Ou seja, algumas coisas podem ter ocorrido, mas não a ponto de comprometer toda uma cadeia produtiva a nível nacional, sabe? Sinceramente, quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei extremamente temeroso, porque isso compromete um trabalho de muita gente, de muitos anos de trabalho. Exatamente. Entendeu? E não é só pensando na área comercial, não. Eu estou pensando mesmo naqueles seres humanos que trabalham nesses frigoríficos, nos profissionais que trabalham e na população que até hoje consumiu essas carnes, esses produtos, né? Então, nós não temos assim um nexo causal para dizer que a carne causou doença no ser humano causada por envenenamento, intoxicação, ou seja, não temos isso. Nós não temos notificações significativas que possam dizer que é da origem que vem lá das fábricas. Não podemos dizer isso. Lógico que cada processo, cada produto tem os seus pontos críticos de controle, todos dentro de uma cadeia produtiva. Eu estou batendo muito em cima da questão da carne in natura. Se você me perguntar, e os embutidos, né? E a salsicha, a linguiça, a história que saiu que utilizava carne de bochecha de suíno, de bovino. Cabeça, né? De carne de cabeça. Isso mundialmente é utilizado. Recentemente, num programa que eu estava vendo de culinária, um chefe francês que mora no Brasil, que estava na França, fazendo um prato típico francês que é utilizado a bochecha do suíno. É um prato carésimo, típico da França e que é apreciado mundialmente. Ou seja, é que nós temos muito preconceito com essa questão, carne de cabeça, carne de pescoço, ou carne de segunda, ou carne... Para falar a verdade, não existe carne de primeira, carne de segunda. Toda carne é de primeira qualidade. Toda carne dependendo da forma como ele é feito, como é manipulado, ele se torna uma carne excelente para consumo. Seja um acém, uma paleta, um suíno ou de cordeiro, de peru, não importa. Se esse animal teve uma alimentação sadia, passou por inspeção antes do processo de entrar no frigorífico, teve um processo de produção dentro das normas técnicas, após abate, de desossa, de congelamento ou não, ou resfriamento, de embalamento, não tem risco, porque é um processo, é uma linha de produção. Agora, eu acho muito pobre colocar isso de uma forma assim tão drástica, e que não é verdade.
Quer dizer, houve uma falha de interpretação, na verdade. Para mim Seria foi. basicamente isso. Para mim foi. Olha, nós temos uma opinião aqui de uma telespectadora, Adriana Sugimoto, da cidade de Clementina, do estado de São Paulo. Ela diz assim: Fábio, boa noite. Gostaria de colocar minha opinião. Eu tenho a sensação de que essa operação foi feita para atender determinada demanda. Não sei se para baixar o preço da carne com o aumento da oferta no mercado interno. Seria mais ou menos essa uma boa opinião ou não? Eu acho que esse tipo de fato leva a várias interpretações ou a várias histórias, né? Eu diria histórias com E, não com H. Porque já falaram, não, que essa operação carne fraca é para mascarar ou para acobertar a questão da Lava Jato. Ou já falaram que era para acobertar outros escândalos, que desviava a atenção da mídia para um fato, para poder o Senado ou a Câmara dos Deputados provar coisas que eles queriam. Quer dizer, você tem N coisas que podem ser interpretadas. Como a gente não confia muito na nossa classe política, a gente pode acreditar o que a gente quiser, porque tudo é possível. Essa é a opinião minha como cidadão. Mas como técnico, eu diria para você que não dá para a gente fazer uma correlação direta a nível de economia para baixar preço, ou para quebrar os lobbies dos fornecedores de carne para os frigoríficos ganharem mais dinheiro. Também não dá para dizer isso, porque se acontece um fato desse, todo mundo perde. Perde o produtor, que ele vai deixar de vender, perde o frigorífico, que vai deixar de abater e vai deixar de colocar no mercado, perde a população, porque vai acabar, quando você tem menor oferta, você aumenta o preço. Enfim, tem uma série de coisas. Agora, é tudo muito história. História mesmo, com fantasiosa? Eu diria que é mais criação da mente de algumas pessoas. Não digo esse fato em si, eu digo um comentário como esse, assim, né? Olha, estão fazendo isso porque para baixar o preço, para subir o preço, tudo é possível, mas eu não diria, eu não tenho como provar isso. Eu diria que isso é mais uma opinião individual do que uma coisa que eu possa provar. Doutor Paulo, queria agradecer muito a sua presença. É um assunto bastante denso, polêmico, mas as suas explicações eu acho que foram bastante contundentes e importantes para a gente nessa noite. Vamos ver como é que vai se desdobrar esse caso e possivelmente abordarmos novamente o assunto no programa. Obrigado. Eu gostaria muito de agradecer a sua chamada, o seu convite e me colocar à disposição, né? Que eu, através do meu Facebook, Proali, Proali, né? Eu tenho um link que a gente está lá para responder as perguntas de quem tiver alguma curiosidade em relação a esse assunto. Com certeza. Obrigado, doutor Paulo. Um grande abraço.